A Bíblia diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Diga assim: na verdade, para o milagre acontecer, há necessidade da pessoa ter fé. E como que a fé, ela surge no coração da pessoa, irmãos? Tem uma palavra na Bíblia lá em Romanos, capítulo 10, 17, que diz que de sorte a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que, igreja? A palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, o que é ouvir a palavra de Deus? É andar de acordo com a palavra. Quando a Bíblia diz ouvir a palavra, não quer dizer escutar a palavra. É obedecer aquilo que está escrito na Sagrada Escritura. Então, se você abrir os seus ouvidos espirituais, porque a Bíblia diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito, na noite de hoje, está dizendo: é noite de milagres. Quem crê que milagres vão acontecer? Então aplauda bem forte ao Senhor, igreja. Glórias a Deus. Aleluias. Irmãos, eu convido a igreja a abrir comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, no seu versículo de número 8. Amém, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8. Amém? Que Deus abençoe a todos aqueles que estão nos assistindo através da internet, tá bom, gente? Vocês que estão acompanhando através do Facebook, que Deus abençoe. Nós estamos colhendo aqui as orações. CM Paula pediu oração pela Paula, Michele, Maria Conceição. As intenções de vocês de orações estão já apresentadas perante o altar aqui do Senhor. Oneide Nabarrete, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. E todos vocês que estão nos acompanhando, que Deus os abençoe. Irmãos, chegou a hora da palavra, a hora da mensagem. E eu tenho certeza que toda palavra que sai da boca de Deus não voltará para ele vazia sem antes ter feito aquilo que lhe apraz. Diga assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Vamos para o versículo 8 do capítulo de número 14 de Atos dos Apóstolos. Diz assim: estava sentado em Listra certo homem aleijado dos pés, coxo, diga assim, desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Diga assim, ele nunca tinha andado. O que acontece no versículo 9? Ele ouviu Paulo pregar. Não, glória a Deus. Tem outras traduções que está escrito assim: ele ouviu Paulo falar, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Diga assim, Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Diga mais uma vez, Paulo viu que esse paralítico tinha fé para ser curado. Então Paulo disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E o que aconteceu, gente? E ele saltou e andou. Dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor, irmãos. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Pode se assentar, irmãos. Glórias a Deus. Irmãos, quando nós lemos Atos dos Apóstolos aqui a partir do versículo de número 8 do capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, nos deparamos com uma passagem. Se você pegar o texto, você aprende, nós aprendemos que Paulo, juntamente com Barnabé, eles vão até Listra para pregar o evangelho. E ali eles começam a pregar o evangelho com toda a autoridade, a palavra de Deus com autoridade. Diga glória a Deus, gente. E a Bíblia diz que no meio daquela multidão que estava ouvindo a palavra de Deus,
tinha um homem que era paralítico, um homem que era aleijado dos pés, um homem que era coxo desde o ventre da sua mãe. Amém? Desde a formação dentro do ventre da mãe dele, irmãos, ele já nasceu com dificuldades. Ele já nasceu com essa dificuldade de andar, de se locomover. A Bíblia diz que ele era aleijado dos pés, versículo 8, e coxo desde o ventre da sua mãe. Ele nunca, diga assim, ele nunca tinha andado. E ele estava ali no meio da multidão, Paulo pregando a palavra de Deus. Não, glória a Deus. Deus usando Paulo poderosamente para pregar a palavra. E a Bíblia diz que aquele homem estava prestando atenção na pregação. Não, glória a Deus. Ele estava ali prestando atenção na pregação. E eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantos estão prestando atenção na pregação agora, irmão? Dá uma glória a Deus. A Bíblia diz que esse homem, ele era aleijado de ambos os pés. Desde o ventre da mãe dele, ele nasceu com essa deficiência e ele nunca na vida dele tinha andado. Dá uma glória a Deus. Se você for olhar pelos olhos da medicina, se você for olhar para aquela realidade que esse homem estava vivendo, a realidade humana, diga assim, impossível. Amém? Ele nasceu assim e ia morrer assim. Mas a Bíblia diz que ele começa a ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus começou a ser introduzida na mente dele. A palavra de Deus começou a ser introduzida no coração daquele homem. Não, glória a Deus. E Paulo ali pregando, eu creio que Paulo estava pregando sobre o poder de Deus. Eu creio que Paulo estava dizendo: Jesus é poderoso para fazer um milagre acontecer nesse lugar. Não importa o quadro da situação que você esteja atravessando, se você tiver fé que Deus é poderoso para operar o milagre vai acontecer na sua vida hoje. Se você tiver fé, Deus cura. Se você tiver fé, Deus abre portas. Se você tiver fé, o milagre vai acontecer. Se você acreditar, porque a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Não importa o quadro da situação que você esteja atravessando, Jesus é poderoso. É desse Jesus que eu estou falando, é desse Deus que eu estou falando. Esse Deus é poderoso, ele faz sinais, maravilhas no céu, na terra. Se você crê, você vai sair daqui com o seu milagre. Dá uma glória a Deus. E Paulo ali pregando, gente, pregando a palavra de Deus com autoridade, e aquele coxo de ambos os pés, aquele homem que era aleijado desde o ventre da sua mãe, estava com toda a sua atenção voltada para a pregação de Paulo. E a Bíblia diz que no meio daquela multidão, Paulo olha aquele aleijado de ambos os pés, desde o ventre da sua mãe, e o versículo de número 9 diz que Paulo fixou os olhos nele e viu que ele tinha fé para ser curado. Dá uma glória a Deus. Amém, irmãos? Diga assim: ele tinha fé para ser curado. É esse ponto da mensagem que eu quero entrar, irmãos. Eu quero dizer que a palavra está sendo ministrada. A palavra de hoje é palavra de milagres. Não, glória a Deus. A palavra de quinta-feira é uma palavra de liberação de milagre. Você que está aqui no culto presencial,
A palavra é de milagre. Eu não sei qual área da sua vida você necessita de milagre, mas eu quero dizer que Deus é poderoso para fazer o milagre acontecer na sua vida. Amém? Você que está me assistindo na internet, a palavra é liberação de milagre. Eu não sei que área da sua vida você precisa de um milagre, mas eu estou falando de um Deus que opera sinais, maravilhas no céu e na terra. E Ele vai operar milagre na noite de hoje. Você crê? Quem aqui crê? Dá uma glória a Deus. Eu creio que eu vou sair daqui com o meu milagre. Quem crê que vai sair daqui depois desse culto com o seu milagre nas suas mãos, dá um glória a Deus e aplauda bem forte ao Senhor. Amém? A Bíblia diz que Paulo estava pregando e de repente no versículo de número 9, na parte B, Paulo fixou os olhos naquele aleijado de ambos os pés. E Paulo viu uma coisa, irmãos. Esse homem tem fé para ser curado. Diga assim para o seu irmão, você tem que ter fé para receber o seu milagre. Porque se você não tiver fé, irmão, a Bíblia diz lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta nada o pregador pregar uma palavra de milagres. Não adianta nada o pregador falar Deus é poderoso para fazer o milagre, se você não tiver fé. Porque nós aprendemos dentro da palavra que o intuito da palavra de Deus é despertar a nossa fé. Dá glória a Deus. Paulo estava pregando ali em Listra com o intuito daquele povo crer que Deus era poderoso para operar o milagre. E faço uma pergunta aqui, você crê que Deus é poderoso para operar o milagre? Quem crê dá um glória a Deus bem alto. Aplauda ao Senhor. Eu creio. Amém? Eu creio. E a Bíblia diz que Paulo, pregando a palavra, porque lá em Romanos 10:17 diz que de sorte que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não, glória a Deus. Amém? Então aquele homem começou a ouvir aquelas palavras ministradas que falavam que Deus é poderoso para realizar o milagre. A palavra de hoje tem a mesma direção. Deus é poderoso para operar o milagre. Mas você precisa ter fé. Eu estou pregando a palavra de Deus aqui para despertar a sua fé. Dá uma glória a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque lá em Hebreus diz que todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que recompensa aqueles que estão buscando a Ele. Dá uma glória a Deus. Quantos aqui creem que Deus existe? Dá uma glória a Deus. Quantos aqui acreditam que essa palavra de Deus tem o intuito, o objetivo de despertar a nossa fé? Quem tem fé em Deus, dá uma glória a Deus. Então aplauda o Senhor bem forte, irmão. A palavra de hoje é uma palavra de liberação de milagres. É igual o Espírito Santo estava usando Paulo em Listra. Deus falou para Paulo: Paulo, você vai pregar sobre milagres em Listra. E quem acreditar na mensagem que você está ministrando, quem tiver fé, vai receber o milagre. Dá uma glória a Deus. E Paulo, obediente a Deus, começou a pregar sobre milagres. Dá uma glória a Deus.
É a mesma coisa que eu estou ministrando aqui. Eu estou pregando sobre milagres. Deus vai operar o milagre na noite de hoje. Eu não sei qual área da sua vida você precisa do milagre. Talvez é no seu ministério, na sua espiritualidade, nas suas finanças. Talvez é o seu casamento que está um fracasso. Talvez é na tua vida financeira, conjugal. Talvez é na sua saúde. Você está debilitado. Você já fez uma bateria de exames e você não está vendo a solução. Você não tem um diagnóstico preciso. Mas eu venho falar para você na noite de hoje que o Deus de milagres está me usando para ministrar. E é propósito dele operar milagre na vida daquele que tem fé nesta noite. É propósito dele operar um milagre na vida daquele que acredita que ele é poderoso para fazer milagres acontecerem nesta noite. Vai colocando aí no comentário aí, você que está me assistindo nas redes sociais, qual área da sua vida você precisa do milagre. Você que está no culto presencial, vai sintonizando com Deus e diga para Deus: Deus, é essa área da minha vida que eu preciso de um milagre. E você deve crer que é uma noite de milagres. Dá um glória a Deus e aplauda o Senhor. Irmãos, aquele paralítico de Listra, ele começou a prestar atenção na palavra de Paulo. Dá um glória a Deus. É como muitas pessoas estão prestando atenção aqui na minha ministração. É como muitas pessoas estão me assistindo na internet nesse momento, prestando atenção na minha ministração. Aquele homem era aleijado, paralítico, desde o ventre da mãe dele, irmãos. E ele estava ali prestando atenção na palavra. E ele acreditou no Deus que Paulo estava anunciando. Não, glória a Deus. Ele acreditou que aquele pregador da palavra de Deus tinha uma unção diferente. Que bandaraceri andecai. E ele começou a acreditar. Basta uma palavra, uma ministração desse homem que está sendo usado com autoridade. Deus está usando ele poderosamente. Eu estou entendendo que a direção da palavra de hoje é milagre. Então vai recebendo o teu milagre nesta noite, em nome de Jesus. Quem toma posse, dá um glória a Deus aí. Fecha as mãos e diga: eu tomo posse do meu milagre. Dá um glória a Deus. A Bíblia diz que Paulo fixou os olhos sobre aquele coxo, sobre aquele homem que era aleijado de ambos os pés, desde o nascimento da mãe dele, desde o nascimento do ventre da mãe dele. E o que Paulo viu? Paulo prestou atenção numa coisa, irmãos. Aquele homem, final do versículo 9 aí, ó. Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Dá uma glória a Deus. Amém. O pregador, irmãos, no meio de uma multidão, ele analisa quem está prestando atenção na mensagem. Ele analisa quem está tendo fé para receber o milagre. Eu posso não estar te vendo agora, mas você está me vendo. E o Espírito Santo está mandando eu dizer que se você tiver fé para receber o seu milagre, o milagre começa a acontecer na tua vida nesse momento. Deus nesta noite está mandando eu liberar milagres, tanto no culto presencial como no culto online. Quem crê que milagre vai acontecer na noite de hoje, dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor, igreja. Amém, irmãos? Diga assim: vai acontecer milagre. E aquele homem, irmãos, aquele paralítico, diga assim, era desde o ventre da mãe dele, irmão. Ele nunca tinha andado na vida dele, irmãos. Ele nunca andou. E Paulo pregando, olhou para ele e viu que ele tinha fé para ser curado. A mesma coisa eu pergunto: você tem fé para ser curada?
Você tem fé que Deus é poderoso para abrir essa porta que está trancada? Você tem fé que Deus é poderoso para fazer o impossível se tornar possível na noite de hoje? Se você crê, diga amém. Se você crê, digita aí nos comentários, amém, eu creio, e já vai tomando posse do seu milagre. Dá uma glória a Deus. Paulo fixou os olhos dele e viu que ele tinha fé para ser curado. A Bíblia diz no versículo de número 10 do capítulo 14 de Atos dos Apóstolos que Paulo disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Dá um glória a Deus, igreja. Dá um glória a Deus aí, igreja. Amém? O milagre aconteceu, irmão. Diga aleluia. Imagina aquele homem que toda a população de Listra sabia que ele já tinha nascido daquele jeito, irmão. Ele já tinha nascido com aquela deficiência. Mas bastou ele ouvir uma palavra de Deus, acreditar naquela ministração, nesse Deus que é poderoso para fazer o milagre. Dá uma glória a Deus. E quando Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé para ser curado, dá uma glória a Deus, disse com toda a autoridade para ele assim, levanta do lugar que você está, levanta-te direito sobre os teus pés agora. A Bíblia diz que aquele homem deu um salto e saiu andando no meio daquela multidão. Dá um glória a Deus, igreja. Eu que estou pregando aqui, eu creio que Deus faz milagre acontecer. Eu já vi muitos milagres acontecerem. Quem já viu o milagre acontecer aqui? Diaplelo é berreva, lerlo é banglen steiklem de fanto e aplique na gaitefácia. Eu, assim diz o Senhor, sou especialista lebequefa da rebaraque bandaracei de operar o milagre quando a pessoa tem fé, quando a pessoa acredita. Riepa da cante menaxereberrevadaracébia, porque eu digo na minha palavra que tudo é possível aquele que crê. Se creres, verás a glória do Senhor vosso Deus. Aplauda a Deus nesse lugar. A glória é de Deus. Diga glória a Deus. A glória é de Deus. Diga assim: é Deus que está operando milagres na noite de hoje. Receba um milagre no teu ministério. Receba um milagre nas tuas finanças. Receba um milagre na tua vida conjugal. Receba um milagre sobre a tua família. Receba um milagre sobre a tua saúde. Você vai começar a conseguir fazer aquilo que você não conseguia. Aquilo que era impossível para você começa a ser possível, porque tudo é possível aquele que crê. E Paulo pregando para ele: você crê? Você tem fé? Então levanta direito aí, homem. A Bíblia diz que aquele homem aleijado desde o ventre da sua mãe deu um salto e começou a andar. Receba o teu milagre. Aquilo que você não conseguia fazer, você vai passar a fazer a partir de agora. Tem portas se abrindo, tem milagre acontecendo. Efatá, efatá, abra-se portas, milagres acontecem, porque o nosso Deus é especialista em operar milagres. Aplauda o Senhor. Se tem alguém aí me assistindo, você não conseguia andar, pode se levantar aí, porque Deus está tocando em você. Sai andando pela fé em nome de Jesus.
Deus é poderoso para abrir portas, irmãos. Ele tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre. Você tem fé para ser curado? Você tem fé para que essa porta se abra? Você tem fé para que o impossível se torne possível? Porque a pregação da palavra é apenas um estímulo para você acreditar no Deus de milagres. Aplauda ele, igreja. Amém? Aquele paralítico foi estimulado a ter fé, irmão. Que palavra poderosa que esse homem está pregando. Quer dizer, se eu acreditar. Mas espera aí. Desde o nascimento da minha mãe, eu nunca andei na minha vida, mas ele está pregando uma palavra tão forte. A palavra que ele está pregando, que Deus é o Deus do impossível. Para o homem eu nunca vou andar. Mas Deus é poderoso para fazer esse milagre acontecer. E eu creio que ele ficava olhando para Paulo, e Paulo olhando para ele, e Paulo viu que ele tinha fé, e Paulo olhou para ele: homem, levanta direito aí, sai andando, homem. Dá uma glória a Deus. E ele acreditou naquela palavra. Dá uma glória a Deus. Ele tomou posse daquela palavra. Ele foi impactado por aquela palavra. Deixa essa palavra da noite de hoje te impactar. Deixa essa palavra da noite de hoje estimular você a acreditar. Receba o teu milagre aí agora, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Eu recebo o meu milagre. Quem aqui precisa de um milagre? Receba o teu milagre. Você vai começar a fazer agora aquilo que você não conseguia fazer. Dá uma glória a Deus. O que estava travado foi destravado. O que estava bloqueado foi desbloqueado. Eu estou aqui como ungido de Deus, pregador da palavra, direcionado pelo Espírito Santo para dizer: a ministração de hoje é sobre milagres. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Diga glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, no versículo 10, que Paulo disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e começou a andar. Dá uma glória a Deus. Versículo 11, a multidão vendo o que Paulo fizera. Diga assim: a multidão vendo o que Paulo fez. Diga glória a Deus. Levantaram a sua voz, dizendo em língua licoânica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. Dá uma glória a Deus. E eles começaram a chamar Paulo, chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. E eles começaram a dizer que eles eram deuses ali no meio deles. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. E Paulo e Barnabé disseram: negativo, nós não somos deuses. Quem operou milagre na vida de vocês é o Deus que está nos usando. Não, glória a Deus. Quem operou milagre na vida de vocês é esse Deus poderoso. Aplauda ao Senhor. Entenda uma coisa, irmãos. Não é o pregador que opera milagres. Quem que opera milagre? É Deus. Não, glória a Deus. Diga assim: aquele que está pregando não deve receber a glória que é de Deus. Não, glória a Deus.
clamanta labiaçouri bataracai. Para que desse negócio, ele ora e o milagre acontece. Diga assim: quem somos nós? Somos apenas instrumentos na mão desse Deus que opera o milagre. Então fecha os seus olhos e coloca a tua fé nele, que você vai sair daqui com o seu milagre. Começa a dizer para ele assim: o Senhor é o Deus que está usando esse homem para pregar. Não é em vão que eu estou assistindo essa pregação. Eu creio, Deus, que o Senhor é poderoso para fazer o milagre acontecer na minha vida. Vai pedindo o milagre para ele aí. Nós estamos ao vivo, igreja, e o Deus que opera milagres está agindo aqui na igreja, está agindo aí onde você está no mesmo tempo. Nagara riene faz-se que ampla, porque ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não, glória a Deus. O mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Deus que está aí. O mesmo agir aqui no culto presencial é o mesmo agir aonde você está. E ele manda eu ministrar: se você tiver fé, receba o teu milagre nessa área que você tem dificuldade. Qual área que você tem dificuldade? Aquele paralítico de Listra, a área que ele tinha dificuldade era nos 2 pés. Ele não conseguia andar. Desde o ventre da mãe dele, essa era a dificuldade dele. Mas quando ele ouviu aquela palavra de milagre, irmão, a vida daquele homem mudou. A partir do momento que a fé daquele homem foi despertada, o milagre aconteceu, tá? Tem pessoas chorando aí, ó, sendo tocadas pelo Espírito Santo. Pode fazer o que você não conseguia fazer. Você que está com caroço no seio, você que está com uma infecção urinária, você que está com algum nódulo alojado no seu organismo, você que está com alguma dificuldade de locomoção, você que precisa de um milagre nas suas finanças, você que precisa de um milagre no teu casamento, você que precisa de um milagre nesse filho seu que está dando só trabalho para você. Se você precisa desse milagre, vai recebendo o teu milagre em nome de Jesus. É noite de liberação de milagres, e a palavra profética que é liberada do altar é milagre acontecendo agora, ó. Receba o teu milagre. A dar a série ampla.